noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria estarmos reunidos novamente aqui como irmãos e irmãs na fé. Saudamos também aqueles que nos assistem através das nossas redes sociais. É ano novo na igreja. O Advento marca esta chegada, esta data especial. E hoje, neste dia especial, nós queremos receber em nosso meio 3 membros que estão vindo de transferência da Igreja de Confissão Luterana, o Maurício, a Maiara e a Melissa. A Melissa ainda vai ser batizada futuramente, mas hoje estaremos, após a oração geral, estaremos fazendo a recepção formal destes membros entre nós. Pode voltar um para nós, por gentileza? Um slide para nós. Esse é o cartaz do nosso lema para 2026. É o mesmo cartaz que está ali na parede também. Então temos o nosso lema: vivendo em Cristo, crescendo em ação de graças. Versículo destacado, Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então nós temos este lema para o ano de 2026. Pode passar agora, por gentileza, para nós? E Advento é um tempo de meditarmos nas promessas de Deus. Advento quer dizer começo, chegada, vinda. É um tempo em que a igreja olha para o futuro com o retorno final de Cristo, ao mesmo tempo em que olha para o passado, lembrando o cumprimento das promessas de Deus em Belém. No Advento, nos preparamos para 3 vindas do Salvador. A primeira vinda de Jesus foi no seu nascimento como uma criança em Belém, numa manjedoura. Assim, olhamos para trás para o dia do nascimento de Jesus, o príncipe da paz. A segunda vinda de Jesus é em nós mesmos. Jesus veio a nós no batismo. Cada dia nos envia o Espírito Santo para nos alimentar a fé com a palavra de Deus, com a Santa Ceia. Também dar-nos o poder de viver como filhos e filhas de Deus. Estamos felizes que Ele vem a nós cada dia para viver em nossos corações e mentes. A terceira vinda de Jesus é para o futuro. Jesus virá novamente para nos levar consigo ao céu. Assim olhamos para frente, para a sua vinda no último dia, como Rei e Juiz. Convido a cantarmos o primeiro hino para darmos início a este nosso momento de louvor e adoração. E de consolar meu povo, meu amor eterno Deus, aos que estão em densas trevas, cuja voz dos altos céus, a Jerusalém pregar, sobre a paz de Deus o Pai, e dizer que
Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocar em pé para fazermos a invocação. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neste momento queremos, juntamente, em conjunto, confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Senhor Deus, amado Pai, Tu nos enviaste o Teu Filho naquele primeiro Natal, para que o mundo fosse salvo por Ele. Entretanto, Senhor, quantas vezes duvidamos das Tuas promessas de salvação e consolo, quantas vezes nos acomodamos em nossos pecados e desprezamos as Tuas palavras de advertência. Nós confessamos, Senhor, que temos pecado contra Ti em pensamentos, palavras e atitudes. Confessamos que não temos sido vigilantes em nossa vida cristã. Temos nos conformado com o pecado e não queremos lutar contra ele. Temos desobedecido a Tua vontade. Confessamos que temos sido indiferentes às Tuas orientações e aos Teus conselhos. Reconhecemos que, se continuarmos vivendo desta maneira, o Teu merecido castigo vai nos alcançar nesta vida e por toda a eternidade. Por isso te pedimos, perdoa-nos e livra-nos por Tua misericórdia. Livra-nos da indiferença e do desprezo à Tua palavra. Ajuda-nos neste tempo de advento a nos preparar adequadamente, valorizando palavra e sacramentos, a fim de sermos fortalecidos na fé e assim sermos cristãos produtivos em Teu reino. Nós oramos em nome de Teu Filho, nosso amado Salvador. Amém. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que se deu com tanta fartura. Por isso, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, perdoa todos os seus pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para este dia é o Salmo 122. Convido a fazermos a leitura conforme segue o oficiante e ser a congregação. Fiquei alegre quando me disseram: vamos à casa de Deus, o Senhor. E agora aqui estamos, dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas, que haja segurança nos seus palácios. Eu amo meus patrícios e amigos, e por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o termo do Senhor, o nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém. Senhor Deus, confiamos nas Tuas promessas. Não permitas que desanimemos em nossa espera pela Tua vida. Abençoa-nos nesta noite em que queremos celebrar mais este tempo de advento. Fortalece nossa esperança de que Tu voltarás para o grande julgamento final. E enquanto esperamos, mantém-nos fiéis a Ti e envolvidos no trabalho do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. podem sentar-se, por gentileza. Queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. E a primeira leitura, registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5. Assim está escrito: esta é a mensagem a respeito de Judá e de Jerusalém, que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós. No futuro, o monte do templo do Senhor será mais alto de todos e ficará acima de todos os montes.
os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Por isso, pois os seus ensinamentos, os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Do monte Sião ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá as questões entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Venham, descendentes de Jacó, vamos caminhar na luz que o Senhor nos dá. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura, leitura da Epístola, registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 10 a 14. Assim está escrito: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo, não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Até aqui, a leitura da Epístola. Convido a cantarmos o próximo hino. Deus tem amado o homem veio, Deus tem amado também a mim. Pode dizer, Deus tem amado também a mim. Achei-me preso em teu pecado, achei-me preso sem salvação. Pode dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus querido me foi mandado, Jesus querido salvou-me a mim. Pode dizer, Deus tem amado também a mim. Jesus tornou-se o culpado, Jesus tornou-se meu Salvador. Pode dizer, Deus tem amado também a mim. A ti louvores, amor eterno, a ti louvores eu cantarei. Pode dizer, Deus tem amado também a mim. Advento também quer dizer tempo de espera. Ocorre nas 4 semanas que antecedem o Natal, iniciando sempre no domingo. Mas por que ou por quem esperamos? Esperamos por Jesus, a grande luz, a luz que ilumina todo homem e que veio ao mundo nos trazer a salvação. Nós o esperamos com luzes, porque o amamos e queremos ser como ele, luz. No Advento temos alguns símbolos. Um deles é a coroa com 4 velas vermelhas e uma branca no centro. O círculo da coroa simboliza tanto a eternidade como a aliança de Deus com a humanidade através de Cristo. A fita vermelha simboliza o amor de Deus que nos enlaça. Os ramos verdes simbolizam a esperança cristã na vida eterna. As 4 velas que vão sendo acesas, uma a uma, a cada domingo de Advento, simbolizam a alegria da aproximação de Cristo à luz do mundo, que veio no Natal, que veio diariamente na palavra e sacramentos e que virá no dia derradeiro.
A vela branca simboliza a pureza de Cristo. É acesa no Natal, ponto alto deste período. A cor azul dos paramentos, símbolo de esperança celeste, quer nos animar e aguardarmos com alegria a vinda do Salvador. As velas nos trazem uma lição. Para gerar luz e calor, a vela se consome. Nisso representa a Cristo, que consumiu-se ao dar a sua vida para o resgate de todos nós. Exemplo vivo de como o povo de Deus, para irradiar a luz e o calor da fé e do amor cristão, precisa estar disposto ao sacrifício pessoal. No primeiro domingo do Advento, acendemos apenas uma vela. À medida que vão passando os domingos, vamos acendendo as outras até chegar ao quarto domingo, quando todas devem estar acesas. A vela branca do centro acende-se no Natal, simboliza a pureza de Cristo. No dia de hoje, ao realizarmos nossa celebração de Advento, acenderemos as 4 velas, para que todos possam perceber a importância desta época do ano e levar no coração uma imagem clara de luz divina e gravar uma mensagem que certamente motivará a todos a festejar o Advento, também em sua família. Palavras do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Neste tempo de preparação anterior ao Natal, queremos celebrar o nascimento de Jesus. A primeira vela é a vela da profecia. Relembramos os profetas do Antigo Testamento que falavam sobre aquele que haveria de vir. Eles anunciavam a vinda de Cristo, porque confiavam que a glória daquela luz levaria os povos até Ele, o Salvador da humanidade. São palavras do profeta Isaías. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Convido a cantarmos o próximo hino para acendermos a primeira vela da coroa de Advento. Seus anjos
A leitura do Santo Evangelho para este dia está registrada no Evangelho conforme Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 44. Em sinal de reverência, convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé enquanto ouvimos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, porque todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Prepararemos os nossos corações e mentes para o nascimento de Jesus. Lembremos de João Batista, que admoestava o povo ao arrependimento e à fé. A segunda vela é a vela da preparação. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Um dia, porém, Jesus se manifestará definitivamente como vencedor sobre todos os poderes do mal, quando virá para o julgamento e para criar o novo céu e a nova terra. Convido a cantarmos o próximo hino para acendermos a segunda vela da coroa de advento. Que veio presente.
E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Relembremos a maravilhosa disponibilidade de Maria para ser a mãe do Salvador. A terceira vela é a vela da devoção. Maria, quando soube que tinha sido a escolhida, disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Todos se admiravam do que os anjos anunciaram aos pastores das campinas em Belém. Porém, Maria guardava todas essas palavras no coração, até o dia em que Jesus se manifestará definitivamente como vencedor. Será que tudo ficará na mesma? João Batista perguntou: és tu o Cristo ou devemos esperar por outro? Jesus disse: dentro da escuridão do mundo há sinais do reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que crê, bem-aventurado aquele que guarda as palavras do Senhor. Convido a cantarmos o próximo hino para acendermos a terceira vela da coroa de advento. Que Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. Como foi dito no início do culto de hoje, no dia de hoje iniciamos o Advento, iniciamos o novo ano da igreja. E o Advento abre novamente o calendário litúrgico e nos convida a começar de novo, mas não como quem recomeça tendo algo para esquecer o passado. Bem pelo contrário, recomeçamos olhando em direção ao futuro, em direção a Deus. Advento significa começo, chegada, vinda.
Nos lembra tanto da primeira vinda de Cristo, que veio em humildade a este mundo, lá em Belém, quanto da segunda vinda de Jesus, que ele virá como rei e juiz para julgar tanto vivos quanto os mortos. Nós vemos que no advento, a igreja, ela se reúne para esta espera, mas não uma espera que faz com que a gente se acomode aqui neste mundo, mas não, nos chama a despertar, nos chama a esperar com vigilância, nos chama a viver como filhos da luz, em meio a esse mundo de trevas. E é exatamente o que nós vimos nas leituras de hoje, as leituras da Epístola, as leituras de Romanos e as leituras do Evangelho, leitura de Mateus. Aqui vemos um chamado pastoral urgente para nós acordarmos, para vigiarmos e nos revestirmos de Cristo. Aqui nós vemos que fala a respeito da esperança que nos desperta do sono. Na carta de Paulo aos Romanos, vemos que ele fala à igreja que chegou a hora de vocês acordarem. E por quê? Por que ele faz esse relato? Porque chegou a hora de vocês acordarem. O momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Então o tempo de advento nos mostra que nós vivemos entre duas vindas. A vinda de Jesus, o seu nascimento, e a vinda no final dos tempos como rei e juiz. A vinda que será, que estamos aguardando, mas que não sabemos quando isso irá acontecer. Então vemos que entre essas duas vindas existe um grande perigo. O perigo de sono espiritual, o perigo da acomodação, da rotina, da frieza, da distração com as preocupações aqui deste mundo. E o sono aqui não é descanso. O sono aqui é descuido, é frouxidão, é negligência moral. É viver aqui neste mundo como se Jesus ele não fosse voltar. É esquecer de que nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nós estamos encaminhados, que a nossa morada definitiva não é aqui, mas no céu. Essa esperança cristã, ela não pode deixar a gente dormir jamais. Muito pelo contrário, a esperança cristã tem que ser um despertador para nós. A nossa fé, ela precisa estremecer o nosso coração com a promessa de que o Senhor está próximo. Em meio ao mundo cansado de guerras, violência, incertezas, instabilidade econômicas e medo do futuro, o advento nos anuncia que a nossa história ela não caminha para o caos. A nossa história caminha para Cristo. Isso fortalece dentro de nós a vigilância e a fé. E Paulo continua dizendo na sua carta: a noite está terminando, o dia vem chegando. A noite aqui representa este tempo que nós estamos vivendo, marcados pelo pecado. E muitas dificuldades que nós passamos aqui. Desordem moral. Mas ele fala a respeito do dia. O dia representa a presença plena do reino, quando Jesus virá. E esse dia, ele está chegando. Então Paulo, ele nos entrega uma ordem profundamente pastoral e prática quando ele diz: por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. O cristão vive no mundo, mas não conforme o mundo. A nossa esperança, ela precisa mudar o nosso viver aqui neste mundo. Advento não é só esperar, é viver como aquele que espera, é viver como alguém que aguarda o Senhor. E como é que vive alguém que aguarda o Senhor? Não com orgias, não com bebedeiras, não em imoralidades, em libertinagem, não em discórdias, não em ciúmes. Essas são obras das trevas, obras resultantes de uma vida guiada pelos impulsos, pela soberba, pela desordem, pelo pecado. E ao contrário disso, Paulo vai dizer o seguinte: revistam-se do Senhor Jesus Cristo
Ou seja, tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem. E aqui está toda a teologia cristã aplicada à nossa vida. Nós somos justificados pela fé em Jesus, mas essa fé nos reveste de Cristo. Esta fé é para que vivamos como criaturas novas, não para merecer a salvação, porque nós não merecemos, mas porque nós já somos salvos. A santificação, ela flui naturalmente da fé. Por isso, esse revestir-se de Cristo significa deixar que a sua palavra, o seu caráter, a sua graça e o seu amor nos cubram e nos moldem. Assim como nós colocamos roupas adequadas para o dia, para um evento, para uma formalidade, aqui nós vemos esse exemplo de deixar Cristo nos revestir. E essa é uma imagem muito bonita, porque esse revestir-se de Cristo é a tal ponto que, quando Deus olha para o nosso coração e enxerga Cristo, Ele não enxerga os nossos pecados. Por quê? Porque nós estamos revestidos de Cristo. Ao contrário, se nós não tivermos essa vestidura que Cristo nos dá, Deus olha para nós e enxerga somente o nosso pecado. E aí, nós corremos o risco de passarmos eternamente afastados de Deus. Por isso é tão importante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós creiamos em tudo aquilo que Ele fez no alto da cruz por cada um de nós. Nós possamos ter essa fé sempre bem firmes em nosso coração. Nós vemos que Jesus, Ele não exige de nós a perfeição. O que Ele quer de nós é arrependimento diário e confiança na sua graça. É isso que Ele pede de nós. Nós vemos que está perto o tempo da chegada de Jesus, mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. E é justamente o que Jesus nos lembra no texto do Evangelho de hoje, quando Ele diz: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Isso não é ameaça, isso é misericórdia para nós. Se nós soubéssemos o exato dia em que Jesus iria voltar, nós iríamos viver calculando. Mas Jesus, Ele não quer uma igreja que calcula, Ele quer uma igreja que tenha fé, uma igreja que confie. Por isso que Ele diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia que vai chegar o seu Senhor. E vigiar é estar em constante prontidão, estarmos alertas, estarmos despertos, não por medo, jamais, mas por confiança. Cristo também não quer uma igreja ansiosa, muito pelo contrário, Ele quer uma igreja desperta. Vigilância cristã é fé ativa no amor, que caminha a vida cotidiana transformada pela certeza de que o nosso Senhor virá. As pessoas do tempo de Noé, interessante, né? Vamos citar isso, o texto também fala, as pessoas do tempo de Noé, elas bebiam e casavam-se. Isso não é pecado, isso é algo normal. O problema aqui não foi a rotina que eles estavam vivendo. O problema é que a rotina que eles estavam vivendo fez com que eles se afastassem de Deus. E aí que está o perigo. Viviam como se Deus não estivesse agindo na história. Esse é exatamente o risco que nós corremos aqui, nos dias de hoje, no nosso tempo. Nós vivemos rodeados com muitas informações, muitos compromissos, pressões, distrações. E quanto mais as pessoas elas se ocupam com as suas rotinas, muitas delas acabam esquecendo de Deus, acabam se afastando de Deus. Nós podemos citar, por exemplo, em nossas igrejas, quantas pessoas foram criadas dentro da igreja, desde pequenas, foram batizadas, enfim, fizeram todos aqueles rituais que a igreja coloca, confirmação, catequese, muitas até casaram na igreja. Mas hoje elas não vêm mais. Se vêm, elas vêm muito pouco, 1 ou 2 vezes no ano, quando muito. O pior é aquele caso que as pessoas simplesmente esfriaram a sua fé. E aí que está o grande perigo. Se ocupar com as coisas do presente século, se ocupar com as coisas
deste mundo e deixar Deus de lado. Este é o grande perigo que nós corremos aqui neste mundo. Pela fé nós sabemos que a história ela está nas mãos de Deus. Nós sabemos que Jesus virá. Sabemos que a sua vitória já está decretada, está garantida. Por isso a vigilância cristã, ela não é um peso para nós. Ela não tem que ser um peso. Muito pelo contrário, um privilégio. Buscar a palavra de Deus é orar, é permanecer firmes na fé, é viver com esperança concreta. Esperança concreta e esperança real. De que um dia Jesus, ele irá voltar. E quando isso acontecer, que ele nos encontre alertas e vigilantes. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós iniciamos hoje mais um ano da igreja. As velas do advento, elas começam a ser acesas. E com elas, nós acendemos também em nosso coração a chama da esperança cristã. Esperança que desperta a cada um de nós do sono espiritual. Esperança que transforma a vida e nos reveste de Cristo. Esperança que vigia, aguardando com alegria a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse novo ciclo que começa, caminhemos não pelas nossas forças, mas pela graça daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá. Que Deus Espírito Santo nos mantenha sempre despertos, firmes e confiantes. Que Ele também nos conduza a viver neste mundo como filhos da luz. E que enquanto nós aguardamos o grande dia, nós vivamos cada amanhecer na alegria de saber que vem chegando o grande dia. Dia final, dia da redenção completa, dia da vitória eterna de Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires em mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me com um voluntário espírito. Eis que vos trago uma boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Paralelamente a todos esses acontecimentos, queremos esperar e anunciar a volta deste mesmo Cristo. Peçamos a Deus que a sua palavra habite ricamente em nosso coração. Relembremos a maravilhosa responsabilidade dos anjos que anunciavam a chegada do Salvador. A quarta vela é a vela do anúncio. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. Nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da sua morte, e dirigirá os nossos pés pelo caminho da paz. Quando acendemos a quarta vela, só faltam poucos dias até o Natal. Estejamos alertas e vigilantes para a chegada de Cristo. Além das velas vermelhas, no centro da coroa do advento, temos a vela branca. Esta é acesa no dia do Natal, simbolizando a pureza de Cristo. Convido a cantarmos o próximo hino para acendermos a quarta vela da coroa do advento, e durante esse momento também convido a trazermos as nossas ofertas de gratidão ao Senhor até o seu altar. Céu
de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divina criança, é Jesus no sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor, e na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal, 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 Natal. Céu azul, noite de esperança, no horizonte uma estrela vem anunciar a divina criança, é Jesus no sublime lugar. Anjos cantam em seu louvor, hinos santos de paz e amor, e na terra alegria geral, anunciando o primeiro Natal, 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 Natal. Este é o momento que queremos orar ao nosso Deus. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé. Convido a juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças. Na certeza de que Deus nos escuta, queremos trazer a Ele toda a gratidão e todas as bênçãos pelas graças recebidas. Mas também Deus sabe que neste mundo nós sofremos, neste mundo nós passamos por muitas tribulações. E Jesus diz que se nós trouxermos as nossas pesadas cargas, Ele nos dará o verdadeiro descanso. Senhor, nosso Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos porque em Teu grande amor nos fizeste Teus filhos em Cristo. Louvamos-te porque mesmo em meio às incertezas e lutas deste mundo, Tua graça nos sustenta, em Tua promessa ilumina o nosso caminho. Ao iniciarmos este novo ano da Igreja, fortalece em nós a esperança viva da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concede à Tua Igreja em toda a terra fidelidade à Tua palavra, que os pastores e ministros proclamem com clareza o Evangelho de Cristo e administrem fielmente os santos sacramentos. Guarda o Teu povo na verdadeira fé. Renova em cada coração o desejo de viver na mansidão, na misericórdia e na pureza que refletem o Teu reino. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, dá amor entre marido e esposa, respeito entre pais e filhos, e força para que cada lar seja um lugar de perdão, consolo e oração. Que Tua paz reine onde houver discórdia, e que Tua graça sustente aqueles que enfrentam dificuldades e conflitos. Intercede também pelos doentes, enlutados, solitários e aflitos. Dá-lhes consolo, cura, conforme a Tua vontade, e firme confiança em Tuas promessas. Sê com todos os que cuidam dos enfermos e fortalece-os em sua vocação e serviço. Olhamos também por aqueles que sofrem injustiças, perseguições ou violência. Tem misericórdia dos pobres, dos que choram, dos que estão famintos por justiça e de todos os que são desprezados neste mundo, conforme a Tua palavra. Faz-os sentir o consolo, a fartura e a herança que prometeste aos que te pertencem. Abençoa também as autoridades e governantes para que exerçam o seu cargo com sabedoria, justiça e responsabilidade. Preserva a nossa sociedade da violência e do ódio. Concede-nos paz para que possamos servir-te, a Ti e ao nosso próximo. Senhor, no advento aprendemos a esperar. Ensina-nos a vigiar com fé, a servir com amor e a viver como filhos da luz. Conserva-nos firmes até o dia em que Cristo vier em glória, quando pela Tua graça seremos semelhantes a Ele e contemplaremos a plenitude do Teu reino. Senhor, recebe estas orações e todas aquelas que não conseguimos expressar, mas que Tu conheces em Tua infinita sabedoria.
Tudo isso colocamos em tuas mãos, confiando nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Neste momento, convido a chegarem até aqui à frente Maurício, a Maiara e a Melissa. Maíra, perdão. Então eu recebi o casal, a carta de transferência deles, solicitação de transferência de Maurício e família, vindos da paróquia, da igreja de Confissão Luterana de Taió, comunidade de Taió. Então, queridos irmãos, vocês vieram até o altar do Senhor para serem recebidos como membros desta congregação, sendo transferidos da paróquia evangélica de Confissão Luterana de Taió, da comunidade de Taió. E conforme temos, nada impede que vocês sejam aceitos. Por isso, para que conheçamos o seu sincero propósito, convido a vocês a declararem a sua intenção diante de Deus e desta congregação. E eu lhes pergunto, vocês estão resolvidos a serem fiéis na participação dos cultos e da Santa Ceia, colocando-se assim sob a palavra e a vontade de Deus? Se assim for a sua vontade, responda: estou. Em virtude da promessa feita por vocês, em nome da Congregação Evangélica Luterana da Paz de Taió, eu lhes estendo a mão direita da comunhão e do amor cristão, recebendo-os como membros desta congregação, e sentindo vocês a participarem conosco da ceia do Senhor e dos cultos, bem como fazer uso das demais bênçãos e privilégios dados a Deus, a sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora também admoesto a vocês, queridos irmãos e irmãs desta congregação, a reconhecerem o Maurício, a Maiara, Maíra, e a Melissa como irmãos na família de Deus, e a orarem para que as bênçãos do Pai Celeste estejam sobre eles e sobre nós, a fim de juntos podermos servir ao Senhor com alegria. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos e vão em paz, vamos para os seus lugares. E eu convido novamente que eles podem, por gentileza, se colocar de pé para orarmos a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo.
pecados. Neste momento, nós temos a presença real de Cristo, aqui na ceia do Senhor. E nós recebemos, juntamente com o pão e com o vinho, o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados e para o fortalecimento da nossa fé. Podem vir, porque tudo já está preparado.
pagou o preço do nosso resgate para nos dar o perdão dos pecados. O corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que oferece a sua terra e para a eternidade, com paz e suas orações. Amém. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé e demos graças ao Senhor e oremos. Senhor Jesus, graças te damos por teu sacrifício redentor. Graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias, dando-te os frutos que compensam o teu penoso trabalho, mediante o teu próprio nome, ó Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo és Deus de eternidade a eternidade. Amém. Recebam a bênção do Deus triuno. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração. Amor do Pai, Jesus nos deu, ó,
Chegamos ao final de mais um culto. A você que nos prestigia de nossas redes sociais, se precisarem de alguma coisa, não deixe de entrar em contato conosco. Um abençoado dia, fique na paz de Jesus.